Esperar o povo começar a chegar, né? Opa, começaram a chegar agora, olha lá, ó. 8:02, o pessoal já está chegando. Muito bom, muito bom. Vamos colocar nós dois aqui. Aí, perfeito. Aí eles sabem do que se trata. Olha lá, Elizabeth Cândido Ramos, boa noite. Sejam todos vocês que estão por aqui muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Boa noite, Ana Cláudia Ábido, que está sumida do núcleo. Nossa Senhora! Não vejo a Ana Cláudia, já vai fazer uns 2 meses que ela não aparece. Sentindo falta dela, né? Mas tá bom. Um dia ela volta. Marisa, boa noite, Marisa, Claudiomir Laza, Michele Delgado, Edna Horta, Isabel Gonçalves. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, estejam aqui conosco. Já começo falando Feliz Páscoa para vocês. Páscoa que está acabando, mas ainda vale a Feliz Páscoa, com certeza, né? Não é verdade? Um tempo de renovação, que é a nossa Páscoa. Boa noite, Joaquim Quezada, né? Ressurreição, fé, alegria, paz, amor no coração. Páscoa é esperança de novos dias, né? E essa Páscoa vem bem a calhar, né, com o tema que nós vamos falar hoje, né? Que é bem-aventuranças, né? Que vamos falar de fora da caridade não há salvação e muito mais que a gente tem preparadinho para vocês nessa noite, nesse domingo de Páscoa aqui, para que a gente possa conversar, possa tratar com vocês de assuntos importantes dentro da nossa doutrina espírita, que foi o Consolador prometido que Jesus nos deixou, né? Eu e Lúcia Aboba, que está ali, ó, só olhando para nós aqui, que vai nos ajudar muito nas vibrações, vai ajudar muito na prece de encerramento, não é, Lúcia? Vai fazer a parte mais difícil, né? Que é vibrar, trazer harmonia, trazer energias boas para todos nós, né? Mas todo mundo sempre gosta muito das suas vibrações, então, mais uma vez, isso não será diferente, né? E nós estamos aqui. Rosana Sanches, boa noite. Ótimo. Seja bem-vinda também. Ela e o marido normalmente estão conosco. Silvana Colombara Luiz Valentim, muito bem-vindos, meus amigos. Estamos aqui neste domingo que começou chovendo, parou a chuva à tarde, né, no meio da tarde, aí até saiu um solzinho tímido. Eu pude levar um levado que é meu cachorrinho para passear, ele deu uma volta, ficou muito feliz, voltamos para casa e cá estamos depois deste dia, né? Então, já são 8h05, hoje é 20 de abril de 2025. Amanhã ainda temos mais um dia para descansar, que é dia 21, é feriado mesmo, e nós poderemos até dormir até mais tarde, como eu estava falando para a Lúcia, podemos tratar dos nossos afazeres domésticos, né? E como o nosso assunto é bem-aventuranças, nós vamos aqui começar com o livrinho Caridade, do Chico Xavier, de Espíritos Diversos, e vamos ler uma poesia do nosso Casimiro Cunha. Assunto nosso, só nosso aqui, só desse grupo integrado e que faz parte desse calor humano, desse evangelho de domingo, em que todos nós participamos. Afirmas que o mundo é mar, de abismos, de trevas e escolhos. Conserva, por isso mesmo, a caridade nos olhos.
Suplicas esquecimento da mágoa em que tens vivido. Guarda cautela aplicando a caridade no ouvido. Desejas larga distância da fala maldosa e oca. Cultua quando puderes a caridade na boca. Pretendes largar de todo tristezas e laços vãos. Cultiva além do dever a caridade nas mãos. Queres que os outros te vejam, coração nobre quanto és, atende em questões de rumo a caridade nos pés. Sonhas banir da família, rixa, contenda, pesar, inicia praticando a caridade no lar. Ensinas beneficência ante a penúria indefesa, mas não ouvides pregar a caridade na mesa. Exiges e a estima alheia, que os empeços atenua. Emprega constantemente a caridade na rua. Se indagássemos do Cristo como achar felicidade, Jesus de certo diria: caridade, caridade. Então é uma poesia de Casimiro da Cunha que dá abertura ao nosso trabalho de hoje. Nós vamos aproveitar para cumprimentar a Úrsula Cristiane Sanches, André Gentil, meu bom amigo, Ana Cláudia, gosto de você, Marisônia Mota Cuba, ela diz: com certeza volto, Cláudio, mas estou sempre aqui no Face. Hoje em especial peço preces para uma grande amiga que acabei de saber que está sendo transferida de hospital por estar com pneumonia em estado grave, Edna Lima do Nascimento. Lúcia vai vibrar por ela, a gente já vai vibrando desde agora, que as correntes nossas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, vibrem por ela. Muito bom. Então vamos à nossa conversa. Eu vou deixar a Lúcia esperando um pouquinho, né, Lúcia? Vou silenciar seu microfone. Pronto. E agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura para que a gente possa... Deixa eu deixar a Lúcia aqui enquanto a gente faz a prece para ela me ouvir melhor. Então vamos lá pedir a Jesus, o nosso divino mestre, que nos acompanhe neste evangelho no lar. Este evangelho maravilhoso que proporciona a paz, o equilíbrio para a nossa casa. A paz e equilíbrio para o nosso ambiente doméstico, ambiente de trabalho, para o nosso espírito. E nada melhor do que a oração e o pedido do que a gente praticar a caridade. Para praticar a caridade, em nome do Mestre Jesus, vamos ampliando a nossa fé, a nossa vontade de ajudar ao próximo, e a oportunidade surgirá na nossa frente todos os dias para que a gente possa ajudar, colaborar com aqueles necessitados que passam por nós. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, que as oportunidades estejam junto conosco, que nós saibamos e possamos aproveitá-las para ajudar ao nosso próximo mais próximo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Newton Gobo. Seja muito bem-vindo. Agora sim, vou deixar você no cantinho. Tchau. Bom, gente, a nossa conversa de hoje vai ser aqui sobre bem-aventuranças. E a nossa mensagem, que já foi posta lá no Facebook,
como vocês puderam ver durante esta semana, foi uma mensagem do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo Chico, mensagem enviada pelo nosso querido Emmanuel. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus, disse Jesus. Isso está em Lucas, no capítulo 6, o versículo 22. E nos diz o texto, o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questões líquidas nos bastidores do conhecimento. Nós sabemos que bem-aventurados todos nós podemos ser. O que precisamos é estarmos tranquilos, ter humildade, termos a paciência para poder exercer aquilo que Jesus nos pede. Caridade. E como ele nos diz, fora da caridade não há salvação. Então, a gente vai ler com vocês do capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E diz nesse capítulo sobre a justiça das nossas aflições. Somente na vida futura podem se efetivar-se as compreensões que Jesus prometeu aos aflitos na terra. Obviamente que através da lei de ação e reação, aqui tudo fazemos e que volta para nós com igual intensidade e sentido contrário. Para que isso se faça, nada mais do que a gente analisar na ciência a terceira lei do nosso querido Newton, que nos fala exatamente que a toda ação tem uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Sem a certeza do futuro, continuando a nossa lição, nosso evangelho, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito. Mas, então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não se explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, isto o que cada um deve compenetrar-se. Por meio dos ensaios de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros
para compreendê-las, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então nós podemos começar a entender que quando a gente acredita na justiça de Deus, a gente tem a fé naquilo que estamos fazendo, fica muito claro que, em função das nossas reencarnações passadas, em função daquilo que fizemos em vidas passadas, refluirá a nossa vida hoje. É o que ele fala muito claro nesta lição do Evangelho. Deus não vai permitir que nada seja feito sem justa causa. Aliás, nos diz o Emmanuel, numa de suas lições, que ninguém sofre 1 milímetro mais do que tem que sofrer, e que nós devemos passar as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, sem blasfemar contra Deus, sem blasfemar contra o plano espiritual, porque se assim não o fizermos, assim não reagirmos, nós não estaremos pagando integralmente aquilo que nós viemos aqui nesta encarnação, nesta terra, para pagar. Ou seja, cumprir o nosso karma, cumprir aquilo que viemos determinados a passar para seguir em frente. E aí nos fala a lição do Evangelho, causas atuais das aflições, e de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, provém de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente e outras fora desta vida, em vidas pregressas, como a gente estava dizendo. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não ter sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e das quais o coração não tomou parte alguma? Então, se vocês analisarem cada uma dessas frases do capítulo 5, das causas atuais das aflições, nós vamos começar a ver que erros podemos ter cometido para hoje suportarmos o karma e as dificuldades pelas quais estamos passando. Diz a segunda frase, remontando-se às origens dos males terrestres, reconhece-se a que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Se a gente quer saber o que a gente foi, o que a gente fez de errado, basta a gente ver a nossa vida hoje. Basta analisar as consequências do nosso passado, refletindo diretamente na nossa vida de hoje. E saberemos o que fizemos, o quanto prejudicamos outros, o quanto atrapalhamos pessoas, o quanto fizemos vítimas outras pessoas, muitas vezes vítimas do nosso orgulho, da nossa ambição. E aí nós vamos começar a ver o quanto precisamos fazer nesta encarnação, com perseverança, com comprometimento nas bem-aventuranças, para resgatar o nosso passado delituoso, para que nós possamos, nesta encarnação, crescer, evoluir, pagar aquilo que nós devemos pagar. E aí falam quantos se arruinam pela falta de ordem, pelo mau proceder,
ou por não ter sabido os limites dos seus desejos? Quantos a gente vê que tem o suficiente para viver e que querem cada vez viver mais e às vezes esquecem da família, esquecem dos seus deveres, esquecem de que podem e devem praticar o trabalho voluntário? Aí outros vão me dizer, puxa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade financeira para fazer uma caridade. Mas não precisam. A caridade se faz a partir de uma palavra, a partir de um gesto, a partir de um abraço, a partir de sentar-se com um amigo e ouvir, muitas vezes, as lamúrias e os choros que eles têm para derramar sobre nós. E a gente, com paciência, com equilíbrio, pode ouvir e, às vezes, com uma palavra amiga, ajudar, com uma orientação advinda das intuições do plano maior da espiritualidade, às vezes orientar e ajudar. Quantas pessoas desorientadas batem à nossa porta? E que nós muitas vezes falamos, nós não temos tempo, hoje não temos tempo para conversar, não temos tempo para ouvir. Quando muitas vezes essas pessoas estão no desespero, às vezes à beira de um suicídio, e o fato de nós fecharmos a porta ou virarmos as costas vai causar daqui uma semana um suicídio, um problema maior para aquela pessoa. Por isso, eu digo para vocês, não há necessidade e nem obrigatoriedade de termos uma situação financeira abastada para que a gente ajude. Basta que a gente tenha e queira demonstrar. Quando a gente vai no centro espírita e a gente faz as nossas vibrações, nós estamos doando a nossa energia, o nosso amor, fazendo a nossa caridade. Hoje, quando nós estamos fazendo este evangelho, quando a Lúcia for fazer as vibrações, nós vamos fazer junto com ela, doando a nossa energia e fazendo com que as nossas energias sejam doadas ao plano espiritual, que as aproveita. Outros, quando a Lúcia estiver fazendo, vão ficar no celular, vão se preocupar com a televisão e vão perder a oportunidade de doar a sua energia. Vão perder a oportunidade de fazer um trabalho de bem-aventuranças. Continua o nosso texto. Quantas dimensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos susceptibilidade e melindres? Quantas dissensões e funestas disputas, às vezes dentro da própria família, a gente vê discussões bobas, às vezes por política, às vezes por futebol, às vezes por assuntos sem nenhuma importância. E fica aquela discussão, aquele clima, quando a gente pode simplesmente se levantar, sair ou falar que não vamos discutir esse assunto, não é o momento, não é a oportunidade. Precisamos seguir em frente e manter a harmonia daquele nosso ambiente familiar. E não a gente se inflamar e, como diz o outro, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair dela. Não. Nós não devemos nem entrar, nem pensar em começar uma discussão, uma briga, principalmente no ambiente familiar. Porque muitas vezes se criam questões dentro da família que fica difícil para
se desfazer depois numa oportunidade futura. Então cria aquelas brigas às vezes entre irmãos, entre cunhados, entre cunhadas e assim por diante. E não se esqueçam, tudo isso vai refletir na nossa vida futura, quer nesta encarnação, quer nas encarnações futuras. Aquela história de aqui se faz, aqui se paga, é assim mesmo. Vamos pagar. Se não for nesta encarnação, porque não deu tempo, porque não correu, na próxima nós vamos ter que pagar, de algum modo. E se às vezes não pagamos com aquela pessoa, porque aquela pessoa nos perdoou ou acabou, nós temos a dívida porque fomos encrenqueiros. Porque não tivemos a bem-aventurança de trazer a paz àquele ambiente. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Vocês sabem muito bem que o ódio, o rancor, a mágoa traz doenças para nós mesmos. A tristeza, a infelicidade vai entrando dentro da gente e muitas vezes causando depressões homéricas. Será que não é o caso de a gente buscar um trabalho voluntário? Um trabalho voluntário onde a caridade está acima de tudo? Olha que frase lapidar essa, e eu conheço muitos exemplos onde ela pode se aplicar. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Por que não lhes combateram, desde o princípio, as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que eles se desenvolvessem, se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Olha que frase tirada do Evangelho, hein? Não peguei a frase com nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nada. Tirado do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Conheço muito pai que, na hora de criar os filhos, não cria. E hoje os filhos são adultos, né? E aí hoje eles estão colhendo o egoísmo, estão colhendo a secura do coração dos filhos, a ingratidão e tudo mais. Estão colhendo nessa própria vida, não vão esperar nem na próxima, né? Então, vamos pensar, vamos analisar friamente como educar e cuidar dos nossos filhos desde o princípio. Interroguem friamente suas consequências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem o passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Isso completa aquilo que a gente estava falando com relação, muitas vezes, a brigas domésticas, brigas familiares, discussões, não é verdade? Se eu houvesse feito ou deixado de fazer uma atitude, uma palavra, uma discussão, essa nossa família não estaria em semelhante condição. É para a gente pensar, gente. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Às vezes, até dentro do próprio centro espírita. Se a gente for querer levar tudo a ferro e fogo e resolver começar a querer discutir um com os outros,
Não tem centro espírita, porque o ser humano está ali dentro, cheio de emoção e cheio de querer fazer, de querer se achar, né? Todo mundo milindrado, todo mundo orgulhoso. Então, vocês imaginem que para manter um centro espírita como a gente tem lá na casa, no núcleo espírita, com 50 médiuns, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua formação, precisa ter amor no coração, precisa ter amizade, precisa ter companheirismo, precisa ter carinho para que tudo se harmonize, que tudo se organize. Porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar, não é porque ele está ali no centro espírita que ele deixou de ser humano, não. Ele continua sendo ser humano. E se todos nós que ali estamos não procurarem ter a humildade, a paciência, o equilíbrio, a gente não consegue construir um centro espírita como o núcleo espírita plano maior. Hoje nós temos mais ou menos 70 pessoas que são assistidas na casa, ou seja, que vão lá, frequentadores da casa, e mais 50 médiuns. Então, são 100 pessoas que estão ali semanalmente. E tudo, graças a Deus, com muita harmonia, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. E assim seguimos em frente. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua própria negligência, seu próprio jeito de fazer as coisas erradas, ou do seu jeito, pelo seu orgulho, pela sua teimosia. E aí a coisa vai degringolando e depois não consegue mais voltar atrás. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A gente costuma falar, e o Emmanuel fala, que nós temos duas asas para bater, né? Para poder voar. Então, uma asa é a asa moral, a outra é a asa intelectual. Só com uma das duas a gente não consegue evoluir, não consegue se reformar intimamente, não consegue ter a capacidade de trabalhar, de fazer a caridade, de ajudar. Portanto, nós temos que trabalhar as nossas duas asas para que possamos voar. Reforma íntima, gente, que é a parte moral, é fundamental. A parte intelectual, para que a gente possa ser um bom médium, que a gente possa trabalhar na casa espírita e aí realmente resgatar o nosso karma de uma maneira mais rápida, é necessário que a gente faça os cursos, que a gente estude, que a gente aprenda, para que a gente possa, então, exercer a nossa mediunidade, que é uma das bem-aventuranças que todos nós temos, já que todos somos médiums. E, portanto, precisamos utilizar essa ferramenta que Deus nos deu nesta encarnação, para que nós possamos, então, pagar os nossos débitos, pagar o nosso karma de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Mas tudo isso só vai depender de quem? De nós mesmos.
do nosso querer, da nossa boa vontade. Se nós não quisermos, nós vamos continuar eternamente marcando passo no mesmo caminho. E aí diz, a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sobre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. E incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que as pequenas coisas como as grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou ou errou. Os sofrimentos que decorrem desses erros são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência. Fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para que de futuro evitar o que originou uma fonte de amarguras sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante da impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. A gente já falou várias vezes, nas palestras da casa e até aqui nos nossos evangelhos, de que nossa vida é um livro aberto. A cada dia da nossa vida é uma página em branco que nós vamos preenchendo conforme vamos passando o dia executando as coisas, erradas ou certas. E aquilo que nós fizermos errados, e às vezes prejudicamos algumas pessoas, não necessariamente nós vamos resgatar com aquela pessoa, mas vamos resgatar na nossa vida os acontecimentos de igual relevância, igual intensidade, aquilo que nós praticamos errados. Então, pensando assim, uma conversão errada na rua que a gente faça, um sinal vermelho que a gente fure, sem uma necessidade extrema, vamos, no futuro, receber a reação dessas nossas atitudes, como diz o texto do nosso Evangelho. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada. Quando as forças já estão gastas e sem remédio ou mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, uma nova reencarnação, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Aí alguns de vocês me perguntarão: bom, mas eu não me lembro
o que realmente eu fiz na outra encarnação, como posso corrigir hoje. É por isso que quando estamos no plano espiritual, passamos por um período de preparação, onde tudo que nós fizemos a gente vai rever e vai se preparar. E aqui no nosso HD, que é um HD eterno de todas as nossas existências, ficará gravado. E quando a gente vai fazer uma coisa errada, a gente sabe que está fazendo errado. E se o faz por teimosia. E aí sabemos que o justo pagamento virá nesta encarnação ou em encarnações futuras. E aí tem um outro texto interessante que tem coisas muito boas para que a gente medite, e é por isso que eu vou apelar para ele. Vocês vão ter um pouquinho mais de paciência comigo. Diz o texto: se tivermos caridade, a obra do Cristo, hoje como ontem, é caminhada do amor em serviço dos semelhantes, através de estradas em que a sombra, muitas vezes, ruge e domina. Nós vamos ter as nossas tentações ao longo da nossa vida, e nós vamos ter que ter a capacidade de driblar essas tentações, não fazer as coisas erradas e buscar fazer a coisa certa, para nós conseguirmos crescer e evoluir ainda mais. Problemas, dificuldades, aflições, incompreensões, obstáculos, crises, dores, lutas e sacrifício surgirão na senda por desafios da construção que nos compete realizar. Entretanto, para a romagem, possuímos a caridade, como sendo luz inextinguível que o Mestre nos legou. Então, gente, ninguém vai poder chegar no plano espiritual e quando for lhe cobrado o que você fez da sua existência, o que você fez da sua vida, vocês vão dizer: eu não sabia, eu desconhecia. Não, nós não vamos poder falar isso, porque todas as semanas vem alguém aqui falar de caridade, de ajuda, de comprometimento, de trabalho. E a gente mais uma vez aqui está falando. Tropeços aos montes repontarão do cotidiano, mas se tivermos a caridade, serão removidos em silêncio para que a harmonia se reajuste. Ou seja, o trabalho de caridade, o trabalho de ajuda ao próximo, o trabalho voluntário, vai minimizar o nosso karma, vai fazer com que o nosso karma seja suavizado. Não esqueçam vocês de que ninguém vai passar o nosso karma por nós. Nem nossa esposa, nem marido, nem mãe, nem pai, nem filhos. Nós vamos passar e cumprir. Nem nossos guias espirituais, que fique bem claro. E nós estamos aqui para seguir, e a nossa missão será ajudar ao próximo como a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos. Discórdias gritarão, concitando-nos a conflitos desnecessários nas trevas. Entretanto, se tivermos a caridade, tivermos caridade, os ânimos conturbados se apaziguarão, para que a serenidade nos comande o destino. Olha que frase bonita. Injúrias virão a modo de serpentes, insuflando no ambiente as projeções de que são portadoras. Todavia, se tivermos caridade, a prece virá do nosso coração, a força do verbo, a fim de que se convertam
em bênçãos de paz. Deserções inesperadas induzir-nos-ão à tristeza e ao desânimo ante a falta de companheiros que se nos erigiam em sustentáculo da esperança. Se tivermos caridade, porém, o vazio da fileira será preenchido e os irmãos ausentes voltarão mais tarde para mais ampla cooperação. Quantos irmãos que trabalham ou que trabalharam na nossa casa e que resolveram deixar a nossa casa e depois de algum tempo voltaram porque precisavam de ajuda, precisavam de força, precisavam de amor, assim como quantos frequentadores que vêm à casa, quando resolvem os seus problemas, as suas dificuldades, esquecem da casa. Aí quando a coisa complica, porque a gente esqueceu de orar, esqueceu de fazer o evangelho no lar, deixou de fazer a reforma íntima, volta para casa correndo. Ah, estou precisando de ajuda, estou precisando de ajuda. E, graças a Deus, nós temos sempre os nossos braços abertos para receber a todos que a nossa porta batem. Provas rudes cairão sobre nós, como sejam aquelas que se vinculam às consequências do passado culposo, comprometendo-nos a estabilidade de ação e conjunto. No entanto, se tivermos caridade, as lágrimas regenerativas e as dores esfogueantes das lides expiatórias encontrarão consolo que as atenue. Tentações inquietantes pesar-nos-ão nos círculos afetivos, carregando ameaças para a segurança da nossa fé. Contudo, se tivermos caridade, o amor vibrará em nossas almas, desfazendo as tramas obscuras da obsessão. Desentendimentos no âmbito mais íntimo de nossos ideais aparecerão à maneira de insetos destruidores, carcomendo a plantação promissora de nossas realizações com Jesus. Mas se tivermos a caridade, encontraremos os recursos precisos para extirpá-los, sem que o fel da mágoa nos intoxique as fontes de fraternidade e da confiança. Para todas as proposições da vida, onde a vida nos apresente um enigma a resolver, ligado às exigências de nossa tarefa e melhoria, aperfeiçoamento e elevação, recordemos a sublime condição. Se tivermos caridade, tudo se resolverá. Em todos os lugares e em todas as situações, a bondade do Cristo nos chama ao divino testemunho. Caridade, caridade. Não esmoreçamos perante o quadro de trabalho da demonstração de exemplo e humildade a que estamos intimados pelos nossos próprios compromissos à frente do Senhor. Jesus permanece conosco e se tivermos caridade, venceremos. Mensagem de Fabiano. E é isso aí, gente. Caridade, amor ao próximo, trabalho voluntário, é tudo o que precisamos para atenuar as nossas provas e vencer a nossa reencarnação. Que Deus abençoe vocês. Deixo vocês com a Dona Lúcia agora, que vai fazer as vibrações e a prece de encerramento. Eu vou ficar só no cantinho aqui, Dona Lúcia. Aqui. Está dizendo que meu microfone está... Ah, pronto, agora voltou.
Vamos lá, para quem eu não falei boa noite ainda, sejam todos muito bem-vindos. Que essa noite, né, de Páscoa, que foi um dia de alegria, de renascimento, de mudanças, né, como se fosse um novo dia a partir da ressurreição do Cristo, né? Que nós possamos então agora, depois deste dia, né, tão importante para nós, e dessa palestra tão maravilhosa que tivemos, né? Vamos doar um pouquinho daquilo que recebemos. Então, dentro dessa doação, vamos fechando nossos olhos. Antes disso, quem ainda não pegou a sua água, vai lá, corre, pega a água, coloca aí para ser fluidificada pelo plano espiritual. E vamos nos preparando. Vamos abrindo os nossos corações, pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, ao plano espiritual que recolha todas as nossas vibrações que serão feitas em nome dele, em nome de Jesus, que possamos levar as melhores vibrações de luz, de paz, de amor, de compreensão, de entendimento, de alegria, de caridade, de salvação a todos aqueles que necessitam, porque afinal o plano espiritual melhor do que nós sabe aonde devem chegar essas vibrações. De todas as formas, pedindo um direcionamento, nesse momento, vamos vibrar. Vibrar por todo o planeta Terra, que o planeta que se encontra em tantos lugares com dificuldades, que possamos vibrar onde haja guerras entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, todos aqueles que no Oriente Médio estão em dificuldades, que o Mestre Jesus possa ali levar a sua luz, a sua paz, que possamos vibrar pelas lideranças americanas para que haja mais paz no mundo, mais tranquilidade, uma vida mais adequada para todo o povo, para todas as nações, na África, em todos os lugares onde haja fome, onde haja desalento, onde haja dor. Que possamos vibrar pelo nosso Brasil, que possamos vibrar por nossos dirigentes, por todos aqueles que podem fazer algo pelo povo brasileiro. Que o Mestre Jesus possa levar a cada um a luz, a paz, o amor, que o nosso povo possa ser abençoado, amparado, iluminado pelas equipes do plano espiritual, na liderança do Mestre Jesus. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos os irmãozinhos que se encontram morando nas ruas, aqueles que se encontram em vícios, em drogas, em jogo, em sexo, em vícios de todas as formas, que possam ser abençoados, amparados, iluminados, para que possam sair desses vícios tóxicos, nocivos, que fazem mal à saúde, à família, à sociedade. Que possamos vibrar por todos aqueles irmãozinhos que se encontram em orfanatos, onde haja crianças abandonadas, jovens abandonados, nos asilos, onde hajam idosos abandonados, idosos deixados de lado, que possamos vibrar com muito amor, com muito carinho, para que possam ser amparados, iluminados na luz do Mestre Jesus, que possamos vibrar por albergues, por delegacias, por penitenciárias, por hospitais, onde haja um leito de dor, que a luz do Mestre Jesus possa lhe chegar, alimentando aquela alma, aquele espírito, aquela dor pela qual essa pessoa possa estar passando atualmente, nesse momento, nos prontos-socorros, acidentados, adoentados, que possamos vibrar por médicos que cuidam dos doentes, por bombeiros, por todos aqueles que cuidam de pessoas, que possamos vibrar com muito amor, com muita luz e com muita paz por todos aqueles irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas. Que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que possam ser levados a um reinício em suas histórias, que possam se arrepender sincero e honestamente por todos os males praticados
e que possam ser resgatados e levados às colônias, aos hospitais, para seu reinício. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, onde haja problemas de guerras e desalento de todas as formas, em todos os lugares. Que possamos vibrar por todos os corações doloridos, que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que foram citados no chat, que nessa corrente maravilhosa que temos de amor e de união, sob a égide do Mestre Jesus, que cada um possa receber a sua cura, segundo o seu merecimento. Que possamos vibrar com muita intensidade por cada um desses irmãozinhos que foram pedidos vibrações para eles. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles nossos desafetos, aqueles irmãozinhos que nessa encarnação ou encarnação passada tivemos algum problema, alguma briga, alguma rixa, algum desalento, algum destempero, que possamos perdoar, que possamos ser perdoados por eventuais situações que tenhamos sido envolvidos ou que tenhamos criado. E que agora a luz do Mestre Jesus possa chegar a cada um daqueles que estão escritos nas nossas caixinhas no centro, nas nossas mesas de vibrações, naquelas caixinhas que se encontram dentro da câmara de passe, naquelas que se encontram fora também. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em nossas listas do trabalho de cura, que já possam indo receber o seu tratamento já neste momento. Que possamos vibrar por todos aqueles que estão doentes do coração, organicamente de diabetes, de pressão alta, de câncer, de HIV, doenças ortopédicas, doenças crônicas, doenças autoimunes. Possamos vibrar muito intensamente e com muito amor por pessoas em depressão, por todos aqueles que se encontram em ansiedade, muito especialmente pelos suicidas que ainda estão encarnados e que conseguiram passar por essa fase, por essa prova, que continuem em luz, em paz e que possam se refazer. E por aqueles que se encontram já no plano espiritual desencarnados, suicidas possam ser olhados, que possam ser encaminhados para tratamento, que possamos vibrar por todos os desencarnados, tanto os citados no chat, quanto aqueles, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, que possamos enviar muita luz de saudade de que um dia iremos nos reencontrar e nos abraçar e tratar tudo isso com muito amor. Que possamos vibrar com muita intensidade para que aqueles desaparecidos possam ser encontrados, por todos aqueles acidentados neste feriado de alguma forma, e que possamos enfim vibrar por todos aqueles que tanto necessitam, que possamos vibrar por nossos lares, que a chama depuradora de Jesus possa entrar e que possa retirar miasmas, impurezas, formas de pensamento, qualquer irmãozinho que se encontre por aqui que possa ser levado à luz do Mestre Jesus, e que aqueles que se encontram em nossos lares junto conosco, que possam ser nimbados, iluminados, amparados pela luz do Mestre Jesus, que de nossos lares possam ser retirados miasmas, impurezas, formas de pensamento, toda energia tóxica, porque hoje é o final do dia, o dia de Páscoa, que essa luz do Mestre Jesus possa se instalar em cada um dos nossos lares. E que assim, após tantas vibrações de amor e de luz, possamos ser autorizados a vibrarmos por nós mesmos, que sejamos abençoados, amparados, iluminados por mais essa semana, que possamos agradecer pela possibilidade da reforma íntima e que possamos ser fortalecidos para as vicissitudes que possam se apresentar durante essa semana e que possamos aprender, que possamos sempre ter a fé
de que o plano espiritual, nossos mentores, Mestre Jesus, estão conosco, desde que nos preparemos a cada dia para essa presença em nossas vidas. E que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. E agora vamos agradecer. Agradecer a todas as correntes que conosco estão, que possamos, as correntes essas a que servimos, as nossas energias, a todos aqueles que estão por Bezerra de Menezes, por André Luiz, por todos os médicos do espaço, enfermeiros, vamos agradecer pela presença de cada um em nossos trabalhos, que possamos ser gratos por todos aqueles do plano espiritual, que sempre conosco estão, nos dando força, determinação, fé e que acreditam na nossa reforma íntima. E assim, agradecidos que estamos, pedimos autorização para encerrar essa noite tão maravilhosa de Evangelho. Que sejamos amparados e iluminados por mais essa semana. E assim seja. E é isso, minha gente. Muito boa noite. Que vocês tenham um excelente final de domingo, uma excelente semana. E já que vocês gostam tanto de mim, quarta-feira eu vou fazer palestra e domingo também. Então vamos nos ver várias vezes. Um beijo a todos. Um beijo para vocês. Obrigado, Lúcia. Um excelente fim de domingo. Bom feriado para todos amanhã. Descansem bastante e que vocês possam ter uma excelente semana e que possam estar todos lá no centro na quarta-feira para assistir a Lúcia fazer a palestra dela. Tá bom? Um beijo, gente. Tudo de bom para vocês. Excelente semana aí. E obrigado por estarem conosco.